Olá, este é o programa Refletindo as Escrituras, programa da Igreja Presbiteriana de Cidade de São Pedro. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o tema Exercendo o Discernimento Espiritual. Para isso eu lerei o texto que está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Em meio a um tempo em que ouvimos tantas pregações, tantas novas igrejas, novas revelações surgindo, a Escritura nos confronta a estudarmos, a analisarmos, para ver se esses pregadores, essas mensagens, procedem de Deus ou não. O apóstolo João nos conclama a provarmos os espíritos para ver se é de Deus ou não. Interessante que nessa época em que vivemos, muitas pessoas dão crédito a todo e qualquer pregador que vem falar em nome de Deus. Porém, a Escritura é bem clara em dizer para nós não darmos créditos a todos os espíritos, ou seja, a todos aqueles que alegam profetizar em nome de Deus. A razão que o apóstolo nos apresenta é que muitos falsos profetas já estão pelo mundo. Isso é uma realidade desde que a igreja foi fundada e permanece ao longo da história da igreja até os dias atuais. Então, diante de uma advertência tão severa, precisamos sim nos atentar aos que os homens dizem. Há muitos que dizem que falam em nome do Senhor, ou assim diz o Senhor, quando na verdade essa mensagem não procede do céu, mas procede da terra. Não nasceram da boca de Deus, mas do coração do homem. Mensagens muitas vezes que vão contra a própria Escritura, contra aquilo que Deus já deixou revelado a nós. Nos cabe então analisarmos para ver se aqueles que alegam falar em nome de Deus procedem dele ou não. E o texto nos dá uma clara direção para sabermos se esta mensagem, este pregador, procede de Deus ou não. A resposta para essa questão está contida no versículo 2, que diz o seguinte: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nesse momento da história, o apóstolo João estava combatendo os gnosticistas, aqueles que acreditavam que Cristo não veio em carne, porém era apenas um espírito ambulante por aí, ou talvez um espírito mais evoluído. E o apóstolo ele nos revela que aqueles que possuem o Espírito de Deus, eles anunciam o Cristo e o Cristo verdadeiro, aquele que deixou sua glória para nos salvar, aquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida, o Cristo Salvador, o Cristo que veio ao mundo enviado pelo Pai para nos resgatar do pecado. Do contrário, todo espírito que nega este Jesus ou que não o confessa como ele realmente é, não procede de Deus. O Senhor nos deixou revelado acerca de seu Filho em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Aqueles que possuem o Espírito de Deus glorificam e pregam ao Cristo verdadeiro, já aqueles que não possuem falam heresias, blasfemam contra Jesus e falam inverdades acerca dele. Como tem sido sua experiência com pregações na igreja na qual você congrega? Cristo é o centro do culto, Cristo é o centro da mensagem, dos louvores, e mais, Cristo é o centro da sua vida? Todos aqueles que possuem o Espírito de Deus têm a Cristo como centro de suas vidas, como centro de sua doutrina, como a sua própria salvação. Nós, da Igreja Presbiteriana da cidade de São Pedro, queremos te receber e te ensinar mais acerca do verdadeiro Jesus. Que o Senhor continue a nos conduzir para pregarmos e ensinarmos acerca de tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos na Rua da Tartaruga, número 15, na cidade de Santana de Parnaíba. Que Deus te abençoe.